Originalmente, ele era um padre católico e serviu como abade. Em junho de 2001, ele ouviu a Igreja de Deus Todo-Poderoso testificar que o Senhor retornou para fazer obra nova. A Igreja Católica é a Igreja verdadeira. Só podemos entrar no reino dos céus com o catolicismo. Dizem que o Senhor está fazendo obra nova. Como isso pode ser possível? Confrontado com a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, ele tem muitas noções, mas a desolação da Igreja e a degeneração do clero o levam a refletir. Será que o Espírito Santo realmente não opera mais na Igreja? O Senhor está realmente fazendo obra nova? Por meio da leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso, ele determina que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. No entanto, quando o bispo ouve que ele aceitou Deus Todo-Poderoso, ele é demitido como abade e ameaçado de ser expulso da igreja para forçá-lo a desistir de seguir Deus Todo-Poderoso. Se eu seguir Deus Todo-Poderoso, perderei minha posição como padre católico e abade. Mas se eu não seguir Deus Todo-Poderoso, por causa do meu status e satisfação, continuarei sendo um crente verdadeiro em Deus? Ainda poderei ser salvo por Deus? Minha família tem sido católica há gerações. Aos 20 anos de idade, decidi dedicar-me ao Senhor e passar minha vida servindo a Ele. Após 7 anos de treinamento teológico sistemático no seminário, fui ordenado padre aos 27 anos de idade. E aos 30, fui promovido a abade de um mosteiro. Na época, era muito arrogante. De um lado, achava que tinha me tornado abade de um mosteiro ainda muito jovem. De outro, depois de ouvirem meus sermões, os padres e monges diziam que eles eram muito benéficos. Por isso, eu achava que entendia a Bíblia e tinha conhecimento do Senhor. E que quando o Senhor viesse, eu teria aprovação de Deus e entraria no reino dos céus. Quando então você ouviu o Evangelho de Deus Todo-Poderoso? Foi em junho de 2001. Uma noite, o diácono Wong veio correndo para dizer que 2 cristãos tinham vindo e que falavam sobre fé de modo profundo. Quando ouvi que eram cristãos, não os levei nem um pouco a sério. Pensei, a Igreja Católica é a igreja verdadeira e possui a verdade plena da salvação de Jesus. Eu tinha muitos anos de treinamento teológico e tinha estudado cada linha de cada capítulo da Bíblia. Já que tinham vindo, achei que poderia discutir a questão da fé com eles e ver se conseguiria convertê-los à fé católica. Então, o diácono Wang me levou para conhecê-los. Um se chamava Irmão Cheng, o outro Irmão Gao. Depois de conhecê-los, quando soube que acreditavam em Deus havia apenas 6 ou 7 anos, eu os levei ainda menos a sério. Mas a fim de trazê-los para a Igreja Católica, conversei com eles, com paciência, sobre a história católica. Eu também lhes disse, se quiserem entrar no reino dos céus, devem se juntar à Igreja verdadeira, à Igreja Católica. Mas quando ouviram isso, não só não quiseram se converter, mas comungaram comigo o estado da Igreja. O irmão Gao disse, tanto para os católicos quanto para os cristãos, o estado atual da Igreja é desolado. Os pregadores leem as Escrituras e pregam sem luz, não oferecem nenhum sermão novo ou profundo. E alguns começaram a buscar coisas mundanas e abandonaram a senda do serviço. E os crentes se sentem negativos e fracos, a fé deles esfriou. E nas reuniões discutem seu dia a dia ou como podem ganhar dinheiro. E arrumam empregos e namoros uns para os outros. Muitos crentes seguem tendências mundanas e alguns até voltaram para o mundo. Em que o estado atual da Igreja é diferente do estado do templo nos últimos dias da Era da Lei?
No fim da Era da Lei, o templo estava claramente desolado. Trocava-se dinheiro no templo, compravam-se e vendiam-se gado, ovelhas e pombos, e o templo era um covil de ladrões. O que isso significava? O Espírito Santo já não operava mais no templo. Onde o Espírito Santo operava? O Senhor Jesus havia iniciado uma nova obra fora do templo, e a obra do Espírito Santo tinha se transferido para a obra do Senhor Jesus. O irmão fez uma analogia. É como ter um aquecedor num quarto no inverno. É quente naquele quarto, mas se o aquecedor é removido, o quarto esfria. O mesmo vale para a igreja. Quando o Espírito Santo opera na igreja, os irmãos têm fé e fervor. Mas quando a obra do Espírito Santo se perde, a igreja se torna desolada. Igrejas por toda parte estão no mesmo estado do templo nos últimos dias da Era da Lei. Todas estão desoladas. Você já considerou se a obra do Espírito Santo mudou? Onde o Espírito Santo opera hoje? Fiquei muito surpreso ao ouvir o que o irmão disse. Eu não esperava que eles ligariam a desolação do templo à obra do Senhor Jesus. Esse entendimento era novo para mim. Nunca entendéramos as coisas assim na nossa igreja. E eu concordava com a avaliação deles sobre o estado da igreja. Muitos membros não mantinham mais a leitura da Escritura e a observação do dia do Senhor. Eram iguais a incrédulos, buscando dinheiro e prazeres mundanos, e havia cada vez menos pessoas na igreja. Isso era um fato. A igreja estava desolada. Vi que a comunhão deles estava alinhada com a Bíblia e os fatos, e que havia profundidade em seu entendimento. Então pensei, estudei a Bíblia por tantos anos sem esse entendimento, mas eles o alcançaram após poucos anos de crença. Parece que eu o subestimei. Quando vi que não conseguiria convencê-los e não conseguiria responder suas perguntas, para não passar vergonha, só acrescentei algumas palavras, inventei uma desculpa e fui para casa. Mais tarde, você refletiu sobre o problema da mudança na obra do Espírito Santo? Refleti, mas eu achava que o Espírito Santo fosse a alma da igreja. Portanto, se ele não operasse nela, onde mais operaria? Eu não entendi na época, por isso não refleti muito. Aqueles dois irmãos me procuraram mais algumas vezes. Retomando o tema da última comunhão, disseram: o Senhor retornou encarnado para expressar novas palavras, para julgar e purificar as pessoas, libertar-nos da escravidão do pecado e nos levar para o reino. O que você achou disso? Fiquei muito dividido quando ouvi isso. Pensei, vocês realmente entendem a Bíblia? O Senhor Jesus completou a obra de redenção e ele retornará como um corpo espiritual para determinar o desfecho das pessoas. Como ele retornaria encarnado para fazer obra nova? Nesse momento, lembrei-me de que alguém tinha me falado de pessoas que pregavam a relâmpago do Oriente. Elas alegavam que o Senhor tinha retornado encarnado para fazer obra nova, e os sermões delas eram muito profundos. Deduzi que eles acreditavam na relâmpago do Oriente. Àquela altura, não quis ouvir mais nada. Achava que a Igreja Católica era a Igreja Ortodoxa. E já que ninguém ouvira falar da relâmpago do Oriente antes, ela não podia ser ortodoxa. Já que não era uma igreja ortodoxa, seus sermões estavam errados. Então, eu os interrompi e perguntei: vocês acreditam na relâmpago do Oriente? Vocês dizem que o Senhor retornou encarnado e está fazendo obra nova. Isso é impossível. Não acredito nisso. Se quiserem pregar esse evangelho a mim, poupem seu esforço. Os dois irmãos continuaram comungando comigo com muita paciência. Mas visto que minhas noções eram muito fortes, eu não lhes dei ouvidos. Irritado, eu lhes disse: o que vocês pregam é contrário às crenças tradicionais e não quero ouvir mais.
Quando os dois irmãos viram minha atitude, eles pararam de comungar comigo. Mais tarde, eles voltaram mais 2 vezes. Mas, por causa da minha resistência interna, não importava como comungassem, tudo o que diziam entrava por um ouvido e saía pelo outro. Finalmente, deixaram comigo um exemplar do livro A Palavra Manifesta em Carne e pediram que eu o investigasse. Quando vi a atitude sincera deles, fiquei envergonhado demais para recusar e permiti que deixassem o livro. Você o leu na época? Sim, eu fiquei um pouco curioso quando recebi o livro e quis ver o que exatamente ele dizia. Então, abri o livro, dei uma olhada no sumário e então folheei o livro. E encontrei alguns escritos sobre se a Trindade existe e o fim e o destino da humanidade. Era bem diferente dos ensinamentos tradicionais. Então, fechei o livro e não voltei a lê-lo. Na época, você não o leu com cuidado. Certo. Como posso dizer, na época, eu não estava interessado em buscar. Condenei cegamente o livro sem investigar o conteúdo, com cuidado. Pensei que, como abade do mosteiro, meu dever era proteger o rebanho e que devia informar os padres e monges para que não fossem enganados. Assim, durante um dos retiros com os noviços, eu disse: estamos nos últimos dias e muitos falsos cristos estão aparecendo. Eu conheci membros da Relâmpago do Oriente. Disseram que o Senhor retornou encarnado e está fazendo obra nova. Como isso seria possível? Dei uma olhada em algumas páginas do seu livro e o que ele ensina é diferente das nossas crenças tradicionais. Tenho certeza de que a Relâmpago do Oriente não vem de Deus. Eu os instruí a tomarem cuidado e não entrar em contato com eles, a não lerem os livros nem ouvirem suas palavras e a protegerem os membros da igreja de serem enganados por eles. Na época, depois de me ouvirem, os padres e monges disseram que era uma questão de salvar e proteger as almas dos membros da igreja. Alguma vez pensou na possibilidade de Deus Todo-Poderoso ser o Senhor Jesus retornado e que você o impedia por engano? Não pensei. Na época, vi que todos foram muito obedientes após me ouvirem e achei que tinha feito algo muito virtuoso. Ou, no mínimo, cumprido o dever de um abade de proteger o rebanho. Então não percebi que estava resistindo a Deus. Alguns dias depois desse incidente, o irmão Gal me perguntou se eu lera as palavras de Deus Todo-Poderoso. Eu respondi bruscamente e disse: as palavras de Deus Todo-Poderoso divergem dos ensinamentos tradicionais, não as investigarei. E não permitirei que ninguém as investigue, pois isso é uma questão de fé. Jamais trairemos o Senhor ouvindo sua pregação. Ao ouvir isso, o irmão Gal comungou comigo. Você não leu as palavras de Deus Todo-Poderoso. Só achou algo que diverge do ensinamento tradicional da sua igreja e decidiu que não é a palavra nem a obra do Senhor e se recusou a investigar. Não acha que isso é imprudente demais? Deus Todo-Poderoso diz: eu os advirto a trilhar a senda da fé em Deus com cuidado. Não tirem conclusões precipitadas e mais, não sejam casuais e imprudentes em sua crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim negligentemente tiram conclusões precipitadas ou a condenam estão tomados de arrogância. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas com razão e que aceitem a verdade. Podemos ver que, para crermos no Senhor, devemos temer a Deus. Não podemos condenar cegamente ao ver que as palavras e obra de Deus vão contra nossas noções. Se não tivermos uma atitude de humildade e busca diante de Deus,
e sempre avaliarmos as novas palavras e a nova obra de Deus com a nossa imaginação, é muito fácil cometer o pecado de resistir e condenar a Deus. É como quando o Senhor Jesus veio operar e os fariseus viram que suas palavras e obra iam além da lei. Eles encontraram algo contra o Senhor Jesus, condenaram-no e levaram a multidão a pregar o Senhor Jesus na cruz. Isso ofendeu muito o caráter de Deus e, no fim, foram amaldiçoados e punidos. Essa lição teve preço de sangue. Hoje, referente ao retorno do Senhor, devemos ter cuidado. Se o condenarmos equivocadamente, blasfemaremos contra o Espírito Santo. Há muito tempo, o Senhor Jesus disse: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Seria terrível cometer esse pecado. Ele também disse: desde que Deus Todo-Poderoso apareceu e operou, líderes de várias denominações condenaram a obra de Deus Todo-Poderoso. Alguns até caluniaram e blasfemaram contra Deus Todo-Poderoso. Muitos daqueles que resistiram seriamente foram punidos. Se não tivermos cuidado, podemos perder o nosso destino. Sim, as consequências são muito sérias. São. Eu ainda não reconhecera a obra de Deus Todo-Poderoso. Então, não achei que fosse tão sério. Na época pensei: estou pensando nos membros da minha igreja e estou impedindo que sejam enganados. Como isso poderia ofender o Senhor? Mas ao refletir com cuidado, senti que o irmão dizia era sensato. Não sabia muito sobre a Relâmpago do Oriente, mas fui rápido em condená-la. E preguei o mesmo aos padres e monges. Se a condenasse equivocadamente, como ele disse, isso ofenderia a Deus. As consequências seriam inimagináveis. Então, eu disse ao irmão Gal: nunca refleti sobre o que você disse, mas serei cauteloso no futuro. Depois disso, você quis buscar e investigar? Não. Mas então, aconteceu algo na nossa igreja que me fez pensar. Uma vez, encontrei nosso bispo e, triste, ele me disse que muitos padres na nossa diocese estavam inventando desculpas para não entregar as ofertas e que alguns padres eram libertinos e se recusavam a se arrepender. Um velho padre tinha revelado em segredo que desviava as ofertas para alguém que estava construindo uma fábrica. Quando ouvi essas coisas, pensei: como padre, desperdiçar e desviar ofertas e se entregar à libertinagem são pecados graves contra o Senhor. O Senhor disse: se não vos arrependerdes, perecereis todos igualmente. Se os padres pecarem e nunca se arrependerem, como entrarão no reino dos céus? No passado, pouquíssimos padres faziam esse tipo de coisa. Mas agora, muitos estavam caindo em depravação. Pensei na desolação na igreja da qual o irmão Gal tinha falado. Pensei: no passado, quando o Espírito Santo operava na igreja, quando pecávamos, éramos disciplinados por ele. Mas agora, que tantos padres pecam contra Deus, por que não há disciplina do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo realmente não opera mais na igreja? Não conseguia entender. Depois de um tempo, o irmão Gal e os outros me procuraram. Eu ainda resistia a eles na época. Pensei: vocês testificam que o Senhor retornou encarnado para fazer obra nova. Existe alguma base bíblica para isso? Hoje, vou lhes fazer algumas perguntas diretas. Se não conseguirem responder, nossa conversa acabou. Então perguntei-lhes: nos últimos dias, o Senhor retornará como corpo espiritual numa nuvem, mas vocês testificam que ele retornou encarnado para fazer obra nova. Qual é a sua base para afirmar isso?
O irmão Gal respondeu: nos últimos dias, a vinda do Deus encarnado foi arranjada há muito tempo por Deus, e há evidências nas profecias do Senhor Jesus. Por exemplo, Lucas 17, 24 e 25 diz: pois como o relâmpago, que reluz sob o céu, brilha até as partes sob o céu, assim será o Filho do Homem em seu dia. Primeiro, porém, ele deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos esperais. Assim como foi nos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como pode ver, esses versículos mencionam o Filho do Homem. A que se refere o Filho do Homem? Todos sabemos que o Senhor Jesus é o Filho do Homem e Deus encarnado. Não há dúvida, o Filho do Homem se refere ao Espírito de Deus encarnado para se tornar o homem comum, ou seja, refere-se à encarnação de Deus. Quando o Senhor profetiza a vinda do Filho do Homem, isso mostra que, quando ele retornar, será encarnado. E as Escrituras também dizem: primeiro, ele deve sofrer e ser rejeitado por esta geração. O que isso significa? Significa que, quando o Senhor retornar, não o conhecerão, nem o reconhecerão, e a geração inteira o condenará e o rejeitará. Isso mostra que só quando o Senhor se tornar o Filho do Homem, poderá sofrer e ser rejeitado por esta geração. Se retornasse num corpo espiritual com a aparência de um judeu, majestoso e aparecendo a todos em grande glória, quem o veria e não o adoraria? Como ele suportaria grande sofrimento? Como seria rejeitado por esta geração? Portanto, é certo que o Senhor retornará como Filho encarnado do homem nos últimos dias. Após ouvir essa comunhão, fiquei chocado. A comunhão dele era sensata e lógica. Nenhum dos teólogos e figuras espirituais conseguia explicar essa profecia do Senhor Jesus. Diziam que era um mistério do Senhor que os humanos não conseguem entender. Eu era igual. Estudei a Bíblia por tantos anos, mas sempre que via esse versículo, eu não entendia. Não sabia por que o Senhor deveria sofrer, já que viria em forma espiritual. Fiquei chocado que as pessoas da Relâmpago do Oriente explicassem essa profecia. Isso mudou completamente a imagem que eu tinha delas. Perguntei-me: é possível que o Senhor retorne encarnado? Você ficou um pouco abalado. Sim. No entanto, quando pensei nas muitas profecias na Bíblia de que o Senhor viria numa nuvem, ainda não entendi. Então perguntei: profecias bíblicas dizem que, nos últimos dias, o Senhor virá em forma espiritual para julgar a todos. Por exemplo, o Senhor disse: e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Se o Senhor realmente retornar como carne encarnada, como essas profecias se cumprirão? O irmão Gal comungou. O Senhor Jesus diz que quando retornar nos últimos dias, descerá numa nuvem em forma espiritual e julgará todos os povos e nações. Essas profecias certamente se cumprirão. Mas primeiro, o Deus encarnado vem secretamente e mais tarde aparece publicamente a todos. Em outras palavras, o Senhor retorna de duas formas. Primeiro, vem na carne para expressar a verdade, julgar e purificar as pessoas, para formar um grupo de vencedores. Depois, ocorrerá o grande desastre e a obra da encarnação de Deus em segredo estará completa. Depois do desastre, Deus aparecerá em glória e recompensará os bons e punirá os maus. Portanto, durante o período da encarnação e obra secreta de Deus,
Os que resistirem e condenarem a Deus e não se arrependerem, perderão qualquer chance de salvação, e gemerão e rangerão os dentes no desastre. Isso cumpre a profecia do Apocalipse. Eis que ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra vão chorar por causa dele. Depois de ouvir a comunhão dele, foi como se meu coração se iluminasse. A segunda vinda do Senhor não é apenas descer publicamente numa nuvem. Antes de vir abertamente, ele vem primeiro encarnado em segredo. Essas são as duas formas em que o Senhor aparece. No passado, eu só conhecia um jeito de o Senhor aparecer. Meu entendimento era unilateral. Foi aí que eu vi que a relâmpago do Oriente revelava o mistério da profecia na Bíblia. E a explicação era sensata e lógica. Então, achei que devia vir de Deus e valia a pena investigar. Dispus-me a comungar e a ler as palavras de Deus Todo-Poderoso sem resistência. Sua atitude começou a mudar. Sim. Após ler as palavras de Deus Todo-Poderoso por um tempo, senti a certeza no fundo do meu coração de que o Senhor retornaria encarnado. Mas eu ainda estava confuso. Eu tinha certeza sobre a encarnação. Mas como saber se Deus Todo-Poderoso era o Senhor Jesus retornado? Lembrei-me de que a Igreja Católica é a igreja verdadeira e possui a verdade da salvação de Jesus. Sabia que só se entra no reino de Deus pelo catolicismo. Se aceitasse Deus Todo-Poderoso e me desviasse em minha crença, eu estaria traindo o Senhor. Como eu poderia entrar no reino de Deus? Eu não entendia essa questão, e isso me incomodava. Soube que o Padre Yuan também aceitara a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Por isso quis encontrá-lo. Ele havia sido católico e nossos ensinamentos e opiniões eram iguais. Por isso, quis ouvir como ele entendia a questão. Graças ao Senhor. Dias depois, encontrei-me com o Padre Yuan e compartilhei com ele minhas preocupações. Depois, o irmão Yuan comungou comigo. Antes, eu tinha as mesmas preocupações, que crer em Deus Todo-Poderoso fosse trair o Senhor Jesus. Mas, no que diz respeito a isso, o mais importante é saber se Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são o mesmo Espírito, se eles são o mesmo Deus que opera. Na era da lei, quem operava era Javé. E na era da graça, quem operava era o Senhor Jesus. Embora o nome de Deus mudasse e a obra que fazia fosse diferente, você pode dizer que Jesus e Javé não são um só Deus? Você pode dizer que crer no Senhor Jesus é trair Javé? Com certeza não. Então, determinar se eles são o mesmo Deus não se baseia em seus nomes. O mais importante é ver se Deus Todo-Poderoso pode expressar a verdade e fazer a obra de salvar a humanidade. Contanto que ele possa expressar a verdade e a voz de Deus e salvar as pessoas, então ele é o próprio Deus. Todos nós sabemos que, na era da lei, Javé promulgou leis e mandamentos para guiar as pessoas na vida na terra, para que soubessem o que é pecado, como oferecer sacrifícios para expiação e como adorar a Deus. Mas, no fim da era da lei, as pessoas pecavam cada vez mais e nenhuma quantidade de sacrifícios poderia expiá-los. Todos corriam perigo de serem condenados e executados pela lei. Então Javé profetizou por meio dos profetas: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo repousa sobre seus ombros. Por meio da profecia, Javé disse aos israelitas que o Messias viria para ser a oferta pelos pecados que redime a humanidade. Depois, Deus veio encarnado como o Senhor Jesus, conforme prometido.
e, com base na obra da lei, fez a obra de redimir a humanidade. O Senhor Jesus expressou muitas verdades e deu-nos o caminho do arrependimento. E então, ele foi crucificado como oferta eterna pelo pecado, completando a obra de redimir a humanidade. Depois, as pessoas só precisavam aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Quando pecavam, era só se arrepender diante do Senhor Jesus, e o Senhor perdoaria seus pecados. Elas não seriam mortas por violar a lei. Estavam qualificadas para vir para diante de Deus para orar e buscar a graça e as bênçãos dele. Assim, a obra do Senhor Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ela libertou as pessoas da escravidão da lei, encerrou a era da lei e levou a humanidade para a era da graça. Isso prova que o Senhor Jesus era o Salvador, que o Messias veio, e que Jesus e Javé eram um só Espírito e um só Deus. É como disse o Senhor Jesus: estou no Pai e o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Após o Senhor Jesus completar a obra de redenção, os que creem no Senhor têm seus pecados perdoados, mas a natureza pecaminosa das pessoas não foi resolvida. Elas ainda pecam e resistem a Deus o tempo todo e não estão totalmente livres das algemas do pecado. Ainda podemos mentir e enganar por ganho pessoal. Somos invejosos. Odiamos e lutamos por poder. Quando ocorrem doenças ou calamidades, ainda podemos culpar a Deus, negar e trair a Deus. A Bíblia diz: todo homem que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho fica para sempre. Sereis santos, porque eu sou santo. Deus é santo e quer alguém que consiga ouvir as palavras dele e alcançar santidade. Mas ainda somos pecaminosos, imundos e corruptos, presos à escravidão do pecado, e indignos de entrar no reino dos céus. Portanto, o Senhor Jesus profetizou muitas vezes que ele retornaria para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento nos últimos dias, para nos salvar do pecado e da influência de Satanás e nos levar para o reino de Deus. É como disse o Senhor Jesus: muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos ensinará toda a verdade. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgarei, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esta o julgará no último dia. E 1 Pedro 4,17 diz: pois vem o momento em que o julgamento começará pela casa de Deus. Ele continuou: nos últimos dias, o Senhor Jesus retorna na carne como Deus Todo-Poderoso para purificar e salvar a humanidade. E baseado na obra do Senhor Jesus, fará o julgamento, começando pela casa de Deus, para resolver nossa natureza pecaminosa e guiar-nos para a verdade. Isso cumpre totalmente a profecia do Senhor Jesus. O irmão Yuan leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Gostaria de lê-la. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio
há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. Após ler a palavra de Deus, o irmão Yuan comungou. Na era da graça, o Senhor Jesus fez a obra de redenção e perdoou os pecados. Mas isso foi só metade da obra de salvação. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é a obra que salva a humanidade. Só se aceitarmos o julgamento de Deus nos últimos dias, purificarmos-nos da corrupção, libertando-nos do pecado e não formos mais controlados por diabos, poderemos ser salvos de verdade e ser levados para o reino dos céus por Deus. A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso continua a obra de redenção do Senhor Jesus, e é também a obra que encerra a era. Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus, e Deus Todo-Poderoso e Jesus são um só Espírito e um só Deus. A comunhão dele sobre os 3 estágios da obra concordava com a Bíblia e os fatos, e meu coração se iluminou. Agora, sabia que o retorno do Senhor é a obra de julgamento para resolver nossa natureza pecaminosa e salvar-nos da escravidão do pecado. Vivemos em pecado e somos impotentes para nos livrar dele. Pecamos, depois confessamos e depois de confessar, voltamos a pecar. Passamos a nossa vida presos nesse ciclo interminável. Sem falar dos crentes comuns, nem mesmo os padres podem escapar da escravidão do pecado. Isso é um fato inegável. No passado, eu não entendia a razão disso. Mas agora entendo. Precisamos do último estágio da obra do Senhor para purificar as pessoas nos últimos dias. Parecia plausível que a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso tivesse sua origem em Deus. O irmão Yuan leu outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Que tal assistirmos a um vídeo com a leitura dela? Claro. Deus Todo-Poderoso diz: a obra de hoje tem movido adiante a obra da Era da Graça. Isto é, a obra que está totalmente sob o plano de gerenciamento de 6.000 anos tem avançado. Embora a Era da Graça tenha terminado, a obra de Deus tem apresentado progresso. Por que eu digo repetidamente que este estágio da obra é construído sobre a Era da Graça e a Era da Lei? Porque a obra deste dia é uma continuação da obra feita na Era da Graça e é um avanço em relação ao que foi feito na Era da Lei. Os 3 estágios estão intimamente interconectados, cada elo na corrente estando firmemente atado ao próximo. Porque eu também digo que este estágio da obra é construído sobre o que foi feito por Jesus. Supondo que este estágio não foi construído sobre o que foi feito por Jesus, outra crucificação teria que ocorrer neste estágio, e a obra redentora do estágio anterior teria de ser toda feita novamente. Isso não teria sentido. E assim, não é que a obra esteja completamente terminada, mas que a era avançou, e o nível da obra foi elevado ainda mais do que antes. Pode-se dizer que este estágio da obra foi construído sobre o fundamento da Era da Lei e sobre a rocha da obra de Jesus. A obra de Deus é construída estágio após estágio, e este estágio não é um novo começo. Somente a combinação dos 3 estágios da obra pode ser considerada o plano de gerenciamento de 6.000 anos. A obra deste estágio é feita sobre o fundamento da obra da Era da Graça. Se estes 2 estágios da obra não estivessem relacionados, então, por que a crucificação não foi repetida neste estágio? Por que eu não carrego os pecados do homem, mas em vez disso, venho para julgar e castigar o homem diretamente? Se a minha obra de julgar e castigar o homem não tivesse seguido a crucificação, e minha vinda agora
não tivesse sido concebida pelo Espírito Santo, eu não estaria qualificado para julgar e castigar o homem. É precisamente porque sou um com Jesus é que eu venho diretamente para castigar e julgar o homem. A obra neste estágio é construída inteiramente sobre a obra do estágio precedente. É por isso que somente a obra deste tipo pode levar o homem, passo a passo, à salvação. Jesus e eu viemos de um espírito. Embora não tenhamos relação nas nossas carnes, os nossos espíritos são um. Mesmo que o conteúdo daquilo que fazemos e a obra que assumimos não sejam os mesmos, nós somos iguais em essência. As nossas carnes tomam formas diferentes, mas isso é devido à mudança na era e nos diferentes requisitos da nossa obra. Os nossos ministérios não são semelhantes. Por isso, a obra que nós produzimos e os caracteres que nós revelamos ao homem também são diferentes. É por isso que o homem vê e entende neste dia é diferente do passado, o que se dá por causa da mudança na era. Por tudo isso, eles são diferentes no gênero e na forma das carnes deles. E eles não nasceram da mesma família, ainda menos no mesmo período de tempo. Os espíritos deles são, mesmo assim, um. O Espírito de Jeová não é o pai do Espírito de Jesus, e o Espírito de Jesus não é o filho do Espírito de Jeová. Eles são um e o mesmo Espírito. Semelhantemente, o Deus encarnado de hoje e Jesus não estão relacionados por sangue, mas eles são um. Isso se dá porque seus espíritos são um. Deus pode fazer a obra de misericórdia e de amabilidade, assim como a de julgamento justo e a de castigo do homem e a de invocar maldições sobre o homem. E no final, ele pode fazer a obra de destruir o mundo e de punir o ímpio. Ele não faz tudo isso ele mesmo? Essa não é a onipotência de Deus? Amém. O irmão Yuan continuou. Embora o conteúdo dos 3 estágios da obra feita por Deus seja diferente e o nome de Deus seja diferente em cada era, tudo é feito por um só Espírito e por um só Deus. Os 3 estágios da obra estão vinculados, e cada estágio se apoia na obra do estágio anterior, mais profundo e elevado que o anterior, até que sejamos salvos do domínio de Satanás e levados para o reino de Deus. Portanto, não traímos o Senhor quando aceitamos a obra nova dele, mas estamos acompanhando a obra dele. Depois da comunhão do irmão, meu coração se iluminou ainda mais. Os 3 estágios da obra estão vinculados, cada um avança a partir do anterior, e nenhum estágio é independente dos outros. Não são os 3 estágios da obra feitos pelo mesmo Deus? Javé, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso parecem mesmo ser o mesmo Deus. Eu sempre acreditei que a Igreja Católica era a igreja verdadeira, que só o catolicismo podia salvar almas. E que deixá-lo é trair o Senhor e perder a chance de salvação. Entendi que eu observava apenas a obra de redenção feita pelo Senhor Jesus. Se aceitasse o julgamento de Deus Todo-Poderoso, estaria seguindo os passos do Cordeiro e não traindo o Senhor. No entanto, se permanecesse no catolicismo, agarrado à salvação do Senhor Jesus, não receberia a salvação de Deus nos últimos dias e não entraria no reino dos céus. No fundo do meu coração, tive certeza de que o julgamento de Deus Todo-Poderoso é a nova obra de Deus nos últimos dias. O irmão comungou a verdade dos nomes de Deus, as histórias secretas da Bíblia, como Deus determina o fim e o destino da humanidade, e assim por diante. Depois de ouvir a comunhão dele, fiquei muito emocionado. Acreditava no Senhor havia anos, mas nunca ouvi uma pregação tão boa. O que ganhei naquele dia era maravilhoso.
Entendi mais naquele dia do que entendera em anos de crença no Senhor. Realmente agradeço a Deus. Graças a Deus.